com o nossa sequência de programação, a gente vai para a apresentação do Mário Antônio Faraco, engenheiro civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 72, mestre em engenharia agrícola e engenharia de sistemas industriais, Universidade do Oeste do Paraná, em 2007. De 1972 a 86, foi engenheiro de obras e projetos de empresas da iniciativa privada em empreendimentos rodoviários. E, em 87, ele entrou para o corpo da equipe, né, como engenheiro do Departamento de Rodagem do Paraná, na área de obras e projetos. Né, e trabalho que veio se envolvendo aí até 2004. E ele vai apresentar sobre o tema dele, as decisões em projetos geométricos. Uma boa tarde a todos. Eu agradeço também o convite feito pelo DR para essa apresentação. Vamos ver hoje alguns tópicos que nos levam a decisões em projetos geométricos. Iniciando pelo tema dos trevos de 4 folhas. Os trevos de 4 folhas são bastante comuns em muitas partes do Brasil e do mundo, e eles têm uma característica que assim, abranger uma área de implantação bastante grande. Esse exemplo aqui é o exemplo da BR-277 com o contorno leste, onde nós temos uma área de implantação de 310 mil metros quadrados e um perímetro de 2.200 metros quadrados, dando, em média, 550 metros em cada lado. As características geométricas dele acabam, assim, limitando as questões de velocidade de operação nos ramos. Essas alças deste modelo, eles têm um raio da ordem de 80 metros, o que permite uma velocidade de operação de 40 km por hora. Além disso, ele apresenta alguns pontos de entrecruzamento, tanto na parte inferior quanto na superior, que leva muitas vezes a riscos de acidentes por serem assim, deslocamentos em forma de X. Essa área desapropriada tem um valor bastante elevado. Supondo que o metro quadrado essa área fosse 300 metros quadrados, essa desapropriação seria da ordem de 90 milhões de reais. Se tiver um valor de R$500 o metro quadrado, já seriam 150 milhões de reais. Uma hipótese seria, para fazer uma substituição dos entrecruzamentos e ter uma ocupação de uma área menor, lançamos uma linha aqui, em curva, com um raio da ordem de 230 metros, que proporciona uma velocidade de operação de 80 km por hora. Vejam que isso faz com que diminua bastante a área desapropriada, porque essa conversão substitui esta outra aqui. Então, talvez, como tomada de decisão, fazer as contas para ver se, melhorando a operação com velocidade maior, aumento de capacidade e diminuição da desapropriação, não seria uma solução mais eficiente. Então, essa solução resultaria desta forma. Então, uma outra solução que vem sendo apresentada em muitas bibliografias é a chamada interseção diamante divergente. Em 2009, uma revista americana chamada Popular Science apresentou essa solução como uma das 100 melhores inovações do ano. Porém, na verdade, isso era uma reinvenção,
porque ela foi pela primeira vez utilizada na França nos anos 70. Porque nos Estados Unidos havia sido construída, em 2009, esta interseção em Springfield, no estado de Missouri. O seu funcionamento consiste em inverter os sentidos de tráfego em um trecho. Veja, esse tráfego ele passa para o lado inverso, para o lado esquerdo, o que facilita a conversão à esquerda e a eliminação daquela alça de retorno. A mesma coisa aqui do outro lado, teríamos uma conversão à esquerda bastante facilitada. Ela tem vantagens no sentido de que diminui a área de desapropriação. Temos que ver que o sentido, uma das premissas é que o volume de tráfego nessa transversal não seja dos mais elevados. Uma outra necessidade é a semaforização de 2 pontos, aqui e aqui. Uma solução mais eficiente do que essa, baseada nessa proposta, seria a eliminação dos semáforos com a inclusão de mais 2 desníveis, desde que as condições topográficas do local o permitam. O nosso próximo ponto seria conversarmos sobre o terreno e o traçado, a questão da terraplenagem. Então, o relevo é uma das condicionantes do traçado. Uma rodovia bem posicionada favorece a segurança e diminui a monotonia. E o ato de dirigir envolve o condutor com o entorno, de modo que o entorno e a rodovia são mensagens que condicionam o comportamento do motorista e de suas reações. Os orçamentos dos empreendimentos rodoviários geralmente são compostos dos seguintes itens: as obras de arte correntes, a terraplenagem, a pavimentação, a drenagem e obras complementares. De modo geral, esses itens representam as seguintes percentagens do custo: as obras de arte corrente, 10%, a terraplenagem, 20%, a pavimentação, 60%, e a drenagem e obras complementares, 10%, totalizando 100%. Já percebemos aqui que o item pavimentação é o que tem maior peso. O DR acompanha esses custos genéricos através de uma planilha chamada quilômetro padrão, que tem o seguinte resumo: terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte especiais e os ligantes bituminosos que fazem parte da pavimentação, que eles estão separados. Então, o quilômetro padrão, de uma das últimas referências do DR, é de R$ 1.700.000. Então, usando essa planilha padrão, a composição fica assim: a terraplenagem em torno de 16%, a pavimentação 45%, a drenagem, obras de arte corrente 16%, e as obras de artes especiais 2%, os materiais bituminosos 21%. Se tomarmos esse item dos materiais bituminosos e somarmos com a pavimentação, nós vamos ter a seguinte planilha. A terraplenagem passa a custar 16%, continua custando 16%, e a soma dos dois itens mostra-nos que a pavimentação mais materiais bituminosos é da ordem de 66% do projeto. Vamos fazer uma hipótese. Aliás, antes vamos discorrer sobre esse assunto aqui. De certa forma, conceber projetos de implantação partindo da premissa de se reduzir volumes de terraplenagem pode não ser a melhor decisão. Uma das consequências disso é tornar a rodovia mais sinuosa, portanto, com maior extensão. Além disso, pela diminuição dos raios de concordância horizontal, tornar a operação mais onerosa pela redução da velocidade diretriz. E pela maior extensão, aumenta-se o custo de pavimentação.
Então, o que se propõe é diminuir a extensão a ser implantada para a ligação entre dois pontos pela suavização das curvas horizontais, utilizando raios maiores, com consequente aumento dos investimentos em terraplenagem. Então, na seguinte hipótese, vamos fazer uma diminuição da nossa pavimentação da ordem de 10%. Ou seja, em cada quilômetro diminuiríamos 100 metros de extensão. Então, no quilômetro padrão, isso resultaria em 111 mil metros quadrados a diminuir. E usaríamos esse valor para acrescentar no investimento de terraplenagem. Então, passaríamos a investir mais 111.900 em terraplenagem por quilômetro. Resultaria que a terraplenagem passaria a custar 23% do contrato. E a pavimentação passaria a 59%. Então, há uma redução de 10% na pavimentação pela melhoria do traçado, nós investiríamos 50% a mais na terraplenagem, que é um valor significativo. E o valor do contrato continuaria o mesmo. Então, um exemplo de trecho de rodovia que apresentou um resultado positivo foi o de Três Barras do Paraná, Boa Vista da Aparecida. O projeto anterior, que seguia uma diretriz da estrada existente, resultou numa extensão de 30,9 quilômetros. E haviam 57 curvas, 10 delas operacionáveis a 40 km por hora, 23 a 60 e 24 a 80. O projeto atualizado, que seguiu uma nova diretriz, resultou numa extensão de 26,5 quilômetros e ficou com 35 curvas. 23 delas correspondentes a 80 km por hora. 8 delas, estariam mais folgadas, estariam para 100 km por hora e 4 poderiam ser utilizadas a 120. É claro que a sinalização ficou definida como 80 km por hora, e essas curvas que têm, corresponderiam a velocidades maiores, elas se tornam mais suaves e mais, confortáveis. O próximo tópico que veremos seria a questão dos viadutos e as trincheiras, que, na verdade, são passagens superiores ou passagens inferiores. As passagens inferiores necessitam conter empuxos laterais. Suas paredes aqui são para conter empuxos laterais. E a visibilidade na saída das trincheiras, elas possuem uma visibilidade diminuída em função das alas. Seriam 2 pontos, digamos, negativos. As passagens superiores não necessitam conter empuxos laterais e têm melhor visibilidade. A contenção, vamos supor, é feita pelo próprio talude do terrapleno. As passagens inferiores, muitas vezes, têm pouca luminosidade, o que faz com que os pedestres evitem a sua utilização. Então, e uma coisa que é fundamental é que o custo das passagens inferiores, em função do custo da contenção dos empuxos laterais, se torna 30% superior ao das passagens superiores, que são constituídas pelas suas fundações, os pilares e a plataforma da superestrutura. Outro tópico que podemos analisar, com a questão não só agora, com relação à sua forma, para podermos tomar decisões, seria o seguinte: muitos pedestres evitam a passarela com menor esforço. Muitos pedestres evitam a passarela ao atravessar a pista, eles se deslocam com menor esforço, seja pela menor distância a percorrer
ou por evitar as rampas de acesso. Para vencer o desnível entre o solo e a plataforma da passarela, o pedestre tem de percorrer, na maioria dos casos, rampas com um comprimento de 80 metros de cada lado da rodovia, mais a largura da mesma, o que dá pelo menos 94 metros de percurso. Portanto, do ponto de vista comportamental, essa solução não é muito atrativa. Uma solução adotada em alguns locais em Porto Alegre e na região metropolitana dessa cidade é uma rampa em helicoide. A distância a percorrer é a mesma da solução anterior, porém, do ponto de vista comportamental, é mais convidativa. Rodovias em áreas urbanas, contorno ou via expressa. Quando uma rodovia atravessa áreas urbanas, ela tem que conciliar a sua função de tráfego direto com funções urbanas de tráfego local. Os trechos urbanos têm uma intensa ocupação das suas margens, têm altas taxas de acidentes, as condições operacionais se tornam deficientes e há uma tendência à obsolescência desse trecho de forma prematura, como ligação interregional. Ela passa mais a ser algo urbano do que rodovia. Então, quando se inicia uma aglomeração urbana, temos a seguinte situação, que evolui para um envolvimento da rodovia. Daí surgem os conflitos de tráfego e a solução do contorno vem naturalmente. Observem que, ao se fazer um contorno, nós fazemos com que haja um aumento do comprimento entre os dois pontos de onde se fez o novo traçado. Esse acréscimo de distância, em geral, é da ordem de 10% a 20%. Às vezes pode ser até de 30% de extensão. Por outro lado, este pavimento original, ele foi concebido para suportar as cargas a serem transportadas. Portanto, como nós vimos antes, 60% desse custo aqui é o pavimento. No momento em que fazemos um novo traçado, ocorre que quando fazemos um novo traçado, temos que fazer um pavimento, de novo, de maior capacidade para o transporte das cargas. E este pavimento aqui, ele vai ser utilizado para cargas leves, veículos. Então, nesse momento, nós estamos fazendo com que esse trecho fique desperdiçado em termos de pavimento. Então, surge o crescimento nas proximidades do contorno. E assim, ao envolvimento do contorno, se reivindica a construção de um novo contorno e assim vai. Vejam este mapa de 1976 da cidade de Cascavel. Aqui seria a 467, que liga Cascavel a Toledo, e a ocupação urbana do lado direito era bastante pequena. 20 anos após, o crescimento populacional foi bastante grande nessa região, se tornando urbana, e a 467 ficou, então, dividindo a cidade entre essas duas áreas. Essa região aqui, comparado com o restante da cidade, aqui são populações da ordem de 50 mil habitantes ou mais. E há um fluxo bastante grande entre os dois lados, em função do trabalho, da escola e tudo mais. Então, a rodovia, ela passou a ser vai oferecer pontos de conflito entre o tráfego urbano e o rodoviário. Bom, do ponto de vista econômico, a rodovia é um bem público, que, juntamente com outros investimentos, compõe a infraestrutura ou capital social básico do país. Não obstante, os estudos de avaliação
econômica adotar em horizontes de 20 a 30 anos, uma rodovia deve ser vista como um canal permanente de movimento. A deterioração e a obsolescência funcional dos trechos urbanos representam uma perda para a sociedade. Dois tipos de solução, isolados ou combinados, têm sido frequentemente recomendados para os trechos urbanos, cujas condições de operação atingiram um nível crítico: o contorno rodoviário e a via expressa. A construção de contornos rodoviários é, em geral, de pouca eficiência a longo prazo. Os estabelecimentos existentes no trecho antigo tendem a se realocar no contorno, que também atrai interesse de empreendimentos imobiliários e comerciais, induzindo o crescimento da cidade para a área onde as condições de acessibilidade foram melhoradas. Então, a solução da via expressa baseia-se na segregação do tráfego de passagem, na eliminação do atrito lateral com a construção de vias marginais, na eliminação do atrito entre correntes opostas de tráfego através de barreiras ou canteiros centrais, e na eliminação do atrito nos cruzamentos com a construção de interseções a níveis diversos. Então, a situação observada, então, em Cascavel é que existiam 6 pontos principais de conflito entre as suas artérias principais que ligavam com os bairros ao lado direito da BR-467. Então, foram estudados interseções em desnível para esses locais, separando o tráfego rodoviário do tráfego local. Dessa forma, e aí, posteriormente, a obra concluída, canteiro central, pista dupla, e a travessia para o bairro num nível igual ao da rua existente. Então, esse modelo foi pela primeira vez utilizado em 1941, no que se chamou de Davidson Freeway, entre Detroit e Highland Park, nos Estados Unidos. Para que nós possamos ter uma implantação desse tipo, devemos ter uma faixa de domínio adequada. A faixa de domínio da BR-467 em Cascavel, ela tem 70 metros. E ela foi construída simetricamente. Aqui uma proposição seria o eixo da rodovia na pista simples a 27 ou 30 metros de um dos bordos e a 40 metros do outro. Numa segunda etapa, poderiam ser construídas ruas marginais e, numa terceira etapa, construir a segunda pista, de modo que o eixo desse canteiro central, ele aí estaria no meio da faixa de domínio. Esses canteiros centrais, convém frisar, o DENIT fez vários estudos estatísticos com relação a eles e propõe que esses canteiros tenham pelo menos 10 metros de largura. Aqui está com 8, mas tem 1 metro de faixa de segurança de cada lado da pista, que daria os 10. Então, segundo os estudos feitos pelo DENIT já há mais tempo, apenas 12% dos veículos que se acidentam conseguem atravessar a pista para o outro lado. Outro fator importante nas pistas duplas com canteiro central é que o grade de um lado seja idêntico ao outro, para evitar um desnível entre as duas pistas. Isso é fator de segurança. Um terceiro fator a ser implantado de segurança seria, no canteiro central, colocar uma arborização de arbustos de baixa altura, para que à noite evite o ofuscamento dos faróis dos veículos em sentido contrário. Então, seriam esses os itens que eu me lembrei de passar para vocês como pontos importantes de decisões em projetos de aumento. Fico à disposição para qualquer pergunta que desejem fazer. Parado.
Muito bom sempre, né, ouvi-lo apresentando e trazendo aí esses pontos que, né, a gente já veio conversando, né, que são pontos que o desenvolvimento do projeto geométrico, né, às vezes as pessoas não se atentam, né, enfim, estão acostumados e acabam não percebendo que podem ter outras possibilidades nesse desenrolar. Interessante de ver também a comparação dos valores ali do acolhimento da via existente e fazendo a retificação da via, o quanto se aproveitou melhor, né, o projeto, né, e a obra em si. São dados que às vezes a gente não tem. Muito bacana. Eu acho que a gente não tem só aí, né, parabenizações na sua apresentação. Se houver alguma pergunta, a gente encaminha. Você ok. Tá bom? Perfeito. Mas, muito obrigada, como sempre, pela disponibilidade aí, né, pela apresentação. Eu também agradeço.